Gratidão por Úrsula. Nas sutilezas da vida, a gratidão se faz presente, pelos momentos singelos que nos fazem contentes. Em cada alvorecer, um raio de luz a brilhar, pequenas vitórias diárias, motivo para agradecer e celebrar. Um sorriso sincero ao despertar pela manhã, a brisa suave que acaricia a pele, terna e sã. Uma xícara de café, aroma que nos envolve. Gratidão por cada gole que a alma resolve. Um olhar gentil que acalenta a alma ferida. Uma palavra amiga que cura a despedida. Pequenas vitórias como pétalas de flores, colorindo o caminho, espalhando amores. Aconchego em abraços, afetos que se renovam. Nas conversas que nos nutrem e mais próximos nos movem. O calor de um lar onde a paz encontra abrigo. Gratidão pelas pequenas chamas que aquecem o perigo. É com um pouco de vergonha, mas munida de uma xícara de café e muita coragem, que eu venho aqui compartilhar com vocês algo muito íntimo que eu comecei, que é um diário de gratidão. Então vem cá, pra gente conversar um pouco sobre isso. Olá, tudo bem? Eu sou a Úrsula e neste canal compartilho as minhas aventuras pelo universo dos livros. Então, muito obrigada por visitar o meu cantinho, já se inscreve, ativa as notificações, curte o vídeo logo no início, compartilha com os amigos e, por favor, escreva um comentário, me dê sugestões de temas para próximos vídeos. É através dos comentários que a gente se torna mais próximo. E se for comprar os livros que eu vou citar, porque vai ter livros citados aqui no final do vídeo, usa o meu link de associada da Amazon, é o único retorno financeiro que eu tenho atualmente, produzindo conteúdos para o YouTube e para o Instagram que eu tenho, tá bom? Gente, eu decidi começar a escrever um diário de gratidão. Eu compartilhei aí no início um pouco dele, né? Ele tá bem no início e todas essas páginas aqui anteriores são recortes de passagens de livros, que eu não vou mostrar porque alguns são até spoilers, mas eu tô aproveitando o caderno mesmo, porque não vai ser assim, grandes escritos. Eu resolvi fazer esse diário de gratidão, acordar todo dia de manhã e escrever pelo menos uma frase aqui, algo pelo dia que eu sou grata. A Pri Leite lá do canal de yoga, ela indicava pra gente separar 3 coisas pelas quais a gente é grata no dia. Mas eu não vou me prender a um número, eu vou acordar de manhã e escrever algo que me deixe grata naquele dia. Hoje eu ainda não escrevi, eu ia sentar aqui para escrever e resolvi conversar com vocês o porquê e como vai ser. Eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, dia 26, e a minha gratidão para hoje eu vou deixar pro final do vídeo, mas é uma coisa muito legal, o final de um ciclo. Eu tô um pouco ansiosa, mas muito feliz em concluir. Por que que eu comecei o diário de gratidão? Durante a viagem para os Lençóis, né, durante a viagem para Atins, primeiro dia lá em Atins, o meu esposo que me alertou que eu estava reclamando de tudo e parecia que a viagem estava sendo um grande fiasco porque eu não via nada bom na viagem. Quando ele falou isso de forma muito carinhosa e estando mesmo assim, né, preocupado comigo, eu me dei conta que realmente eu estava me perdendo, deixando a viagem, as coisas, os pequenos perrengues que sempre tem em viagem, coisinhas pequenas se tornarem grandes e estragar a experiência, estragar aqueles momentos que eram tão bonitos, né? E isso se deu ao fato de que eu me senti envergonhada porque eu precisei usar a bengala para me locomover. Eu me sentia muito envergonhada de chegar nos lugares com a bengala. Eu me sentia com dores o tempo todo porque teve umas passagens de muita caminhada e isso afetou um pouco o meu psicológico. Mas no dia que eu mostrei para vocês, no dia que a gente foi nos Lençóis, eu decidi acordar de manhã com um espírito diferente, né? Porque ele conversou comigo, isso acho que foi na terça à noite. E na quarta-feira eu já resolvi tomar um remédio, não um remédio que o médico me passou que era mais forte, que poderia alterar ali, né, meu espírito, meu estado, né? Mas tomar um remédio para dor, para
para conseguir administrar melhor a dor e fazer o passeio com outro espírito, com outra energia. Isso já me ajudou, e toda vez que eu tendia a reclamar, tendia a deixar essas pequenas coisas afetarem a minha viagem, me estressarem à toa, eu tentava me colocar no caminho correto. Foi difícil, gente, isso é uma coisa que depois que a gente pega um hábito de reclamar ou de se auto-vitimar realmente, é difícil se regular um pouco esses sentimentos, mas eu decidi que ia fazer coisas em prol de melhorar, de ter ali um crescimento pessoal todos os dias. E o diário de leitura e o diário de gratidão surgiu por uma indicação da psicóloga o ano passado, quando eu comecei a fazer terapia com uma psicóloga. Ela me falou que algumas coisas do dia a dia que a gente podia fazer para melhorar a ansiedade, porque eu tenho muita ansiedade, era criar uma rotina, escrever num caderno ou digitar no computador a minha rotina da semana, programar os dias e principalmente expressar as minhas emoções, o que eu estava sentindo quando eu sentia ansiedade, em um caderno ou num aplicativo que chama Cogni. Inclusive, esse aplicativo, você tem um código lá que você compartilha com a sua psicóloga e ela consegue ver as suas emoções. E foi assim que eu percebi uma coisa que eu não tinha percebido há muitos anos. Tentar não chorar, hein? Ela começou a falar: Úrsula, você coloca frases soltas, você coloca palavras, e aí eu não consigo entender o que você está sentindo. Eu preciso que você descreva com mais precisão o que aconteceu exatamente no seu dia, para a gente poder trabalhar isso na terapia, né? Ela lia esses registros e eu não conseguia, eu senti que eu tinha uma barreira. E aí a gente conversando, né, em terapia, eu me dei conta de que um episódio que aconteceu lá quando eu tinha 19 ou 20 anos, me afetou de uma forma que eu não conseguia mais escrever diários e nem escrever coisas sobre mim no papel ou digitado. E realmente eu raramente faço isso. E foi um episódio muito traumatizante, né, porque uma pessoa leu os meus diários, eu escrevi diários, gente, desde que eu aprendi a escrever, a ler e escrever. Eu tinha uns 10 diários. E eu era uma adolescente, e hormônios à flor da pele, pensamentos que a gente às vezes pensa no momento que depois a gente vê que é boa idiotice, mas só de colocar no papel parecia que dava um alívio e fazia com que eu pensasse com mais clareza sobre o que eu precisava fazer. Mas depois eu não voltava e ia apagando as coisas malucas que eu tinha pensado, eu só registrava. E essa pessoa me confrontou, me colocou numa situação de muito constrangimento, porque aqueles diários eram muito pessoais, não era para ninguém ler, eram para mim. E não só leu, como me julgou, como apontou coisas absurdas, aí chegou a me chamar de vulgar por algumas coisas escritas lá que nem eram tão pesadas, nem chegavam a ser tão pesadas assim. E eu me senti tão desnudada e tão constrangida que eu acendi uma fogueira no quintal e queimei tudo, todos os meus diários. Depois desse dia eu nunca mais escrevi diário e nem consegui me expressar. E eu tinha um livro escrito, eu escrevi um livro de fantasia, era um manuscrito, gente, enorme. Eu queimei também. Eu senti que ninguém poderia ver, tinha poesias, tinha muita coisa. Nossa Senhora! Então, não consigo. Eu tinha poemas, eu tinha textos, contos, muita coisa nesses diários que foi perdida, nesses que eu não tenho nem como recuperar. É uma parte de mim que era uma ferida e que eu deixava continuar aberta, mas, gente, hoje eu tenho 35 anos. E até a terapeuta falou, né, o passado
Eu vejo outra terapia, eu vi essa mesma fala da terapeuta no canal da Laura, do Literapia, falando, né, sobre os Titanics, comparando o Titanic a questões nossas do passado, e que às vezes a gente deixa essas coisas que aconteceram com a gente continuarem machucando, né? E ao invés de deixar que essas feridas fechem e cicatrizem. Não é um processo fácil, é complicado, mas eu decidi, ao invés de escrever um diário contando todos os meus dias e contando coisas íntimas do nada, o que não é uma coisa que vai ser natural, eu resolvi voltar a escrever poemas. É uma coisa que eu gosto de fazer. Não quer dizer que eu sou boa e que são lindos, mas é uma forma de eu me expressar através desse diário de gratidão. Então, quando eu tiver vontade, eu escrevo um poema. Eu escrevi o poema Gratidão para abrir o diário de gratidão. Escrevi um outro poema em papel que tá por aí, eu vou tentar passar para cá. E aí é uma forma de eu expressar essa minha criatividade, que eu gosto de desenhar. Também não sou boa e a minha letra tá horrível. Percebi que eu tô precisando escrever mais. Então, eu vou fazer isso aos poucos. Ainda não escrevi o dia de hoje. E quando eu sentir vontade, eu compartilho aqui com vocês. E eu não sei se vocês gostam disso, né? Se vai ser interessante. Se não for, a gente finge que não existiu. Mas eu tô compartilhando aqui para vocês que às vezes tudo que a gente precisa para melhorar o dia é pensar em algo que a gente é grato. E agora vem o motivo da minha gratidão de hoje, que eu vou escrever, é que hoje, dia 26 de junho, é a minha colação de grau. Eu vou colar grau como pedagoga. Eu formei lá em fevereiro, apresentei o TCC, mas ainda a gente não tinha colado o grau, vai ser hoje. E eu sou grata pelo fato de que lá em 2018, quando eu prestei vestibular, eu não imaginava que fosse passar tão rápido, que eu fosse aprender tanto, conhecer tantas pessoas e crescer como eu cresci. Eu tinha medo de estar fazendo um curso sendo velha demais. Meu esposo brincou, como você pode ser velha demais se a minha mãe terminou os estudos depois dos 40 anos, né? E a minha sogra, ela formou em psicologia, eu acho que ela já estava com quase 50 ou com 50 anos, e ela só concluiu os estudos após os filhos já estarem crescidos e cuidando de suas próprias vidas. Então, é um exemplo a ser seguido. A minha sogra, admiro muito a força de vontade dela, o jeito como ela leva as coisas de forma tão leve, e ao mesmo tempo é uma inspiração, foi uma inspiração para mim na época que estava começando um curso com 30 para 31 anos, e hoje aos 35 estou formando como pedagoga e quero continuar estudando também. Agora eu vou citar alguns livros que eu acho que me inspiram nessa jornada de se redescobrir, de se reinventar, de superar desafios. Vou começar por livros de não ficção. Eu acho que um livro que me ajudou muito em um momento que eu estava me sentindo totalmente perdida foi Livre. Esse livro aqui, ele é a jornada dessa mulher, da Cheryl Strayed, que perdeu tudo, perdeu a mãe. Ela estava se divorciando de um casamento que ela mesma contribuiu para que chegasse ao fim. E totalmente perdida e desamparada, ela, em uma loja de conveniência, uma lojinha pequena, ela vê um livro que é meio que um manual ali para você seguir um caminho, fazer uma trilha, que era muito difícil lá nos Estados Unidos, gente. E aí ela conta aqui como ela decidiu a mochila, ela conta alguns dados bem técnicos para pessoas que fazem mesmo trilha, mas é maravilhoso. E essa bota aqui tem uma história muito interessante. É maravilhoso ver essa mulher florescendo, redescobrindo a vida, o amor pela vida, porque aqui no início do livro ela está tentando superar um vício em drogas bem pesado, em heroína. E é muito legal, muito mesmo, assim, recomendadíssimo. Tem um da Bruna Vieira, que é de poemas, e aqui ela começou a escrever esses poemas quando ela termina um relacionamento onde ela investiu muito, né? Ela foi pro exterior,
se abandonou e se apagou para ser o melhor para outra pessoa, né? Uma coisa muito que a gente sabe que nunca dá certo, né? E aqui nos poemas ela conta, através de poemas, como foi essa dor, né, de descobrir que não era ali no outro que ela estava, que era a vida dela, e também se reencontrar e desabrochar. E tem uns poemas muito, muito lindos aqui. Então é a jornada da Bruna Vieira. E tem alguns de ficção. Eu indico muito Villette e Jane Eyre, da Charlotte Brontë, porque eu acho que aqui mostra um lado de mulheres tentando sobreviver em um século onde o casamento era o mais indicado, né? E era muito difícil para as mulheres trabalharem naquela época. Então, Villette e Jane Eyre eu indico bastante, mas Villette tem essa que é mais pé no chão. Jane Eyre tem um pouco mais de pitadinha de fantasia, num sobrenatural, eu diria, que não chega a ser, tem que ler o livro, gente, mas Villette é um pouco mais sobre o dia a dia de uma professora tentando sobreviver, né? Muito, muito legal, que aqui é a Lucy, e lá em Jane Eyre é a Jane Eyre. Tenho aqui, da Pipoque Nanquim, duas HQs poderosíssimas de uma autora sul-coreana, que é a minha autora favorita, que é a Kim Myung-suk. Tem o Grama, que vai falar que é a história real de uma senhora que vai contar para a autora, né, a sua história como mulher de consolo, que foi uma coisa terrível, né, que os soldados japoneses fizeram contra as mulheres coreanas e chinesas também, tá? Elas eram exploradas sexualmente. É muito pesado essa HQ, mas mostra a superação, mostra que ela encontrou um lugar de descanso, um lugar de apoio em sua vida, né? Após ela sair desses terrores, né? Uma sobrevivente. E em Jun vai contar a história do Jun, que é autista e que mesmo com todo o preconceito, ele consegue se tornar um grande músico e muito renomado lá na Coreia do Sul. Então, são histórias de superação, de busca, né, por si e de busca pelo seu lugar no mundo, muito legal. E aí, gente, tem Paco Roca com A Casa, que vai fazer uma reflexão sobre questões familiares. Eu acho que tem a ver com a minha jornada. Eu acho lindo esse quadrinho. Tem um tempo que eu li, eu já reli ele algumas vezes. Muito maravilhoso. E eu sou fã desse autor. Inclusive tem um livro dele, um quadrinho dele que tá lá na minha wishlist, aceito de presente. Jesus amado. Um outro que eu acho que é bem jovem, mais anos 90, que é As Vantagens de Ser Invisível. Também vai contar aqui a superação desse rapaz, né? De alguns traumas que ele tem da infância, muito legal, é contado de forma leve e é bem impactante, principalmente se você nasceu, cresceu nos anos 90. E, gente, aceito indicações de livros. E tem um aqui que eu acho que tá sendo muito falado agora, que eu acho maravilhoso também, que casa com esse tema. Quer ver? Eu vou pegar aqui para vocês. Violeta, gente, esse livro aqui é de ficção, mas assim, conta a história de uns 100 anos da Violeta, que ela vai nascer ali em meio a uma pandemia, né, que foi da gripe espanhola, e vai morrer no início da pandemia da Covid-19. Muito interessante esse livro. Hoje em dia ele tá no hype, mas eu li o ano passado e tem um blog de leitura, eu vou deixar linkado aqui. Eu acho esse livro incrível, a forma como a Violeta se reinventa e se redescobre e busca o seu lugar no mundo, muito legal. Eu também acho que uma história assim de superação é a Biblioteca da Meia-Noite. Tem uma jovem aqui que tenta cometer um ato contra si mesma e ela vai parar em um limbo ali, uma biblioteca, onde ela pode revisitar os livros da sua própria vida, né? Se ela tivesse tomado caminhos diferentes, ela teria uma vida diferente e ela pode viver essa vida por um tempo para ver se aquela vida era melhor que a que ela tem hoje. Muito legal a reflexão que o autor traz aqui, se não me engano, ele é psicólogo. Ele tem outros livros também.
E eu gostei muito desse livro, conversou comigo, fiz um vlog também de leitura. Então é isso, gente. Eu tô indicando esses livros sobre superação porque eu acho que o Diário da Gratidão tem muito a ver com a gente se reinventar e buscar ser uma nova versão diariamente. Não é uma jornada que eu acho fácil, eu acho muito difícil tentar mudar velhos hábitos, hábito de reclamar, hábito de ficar na mesmice, de se apagar, mas é algo que eu tô tentando e quero que você me conte se eu te inspirei de alguma forma, se você tem algum tipo de diário, um diário da gratidão, um diário de leitura, se você tem um diário pessoal, como você costuma registrar os seus pensamentos, os seus sentimentos, eu vou amar saber. Se tem indicações literárias nesse sentido, também vou amar saber. Jornadas, romances de formação são muito interessantes para mim. E eu não sei se ficou muito aleatório esse vídeo, espero que não. Muito obrigada se você assistiu até o final. Um beijo e até o próximo vídeo. E tchau!